A maioria das pessoas confunde orgulho com arrogância, mas orgulho não nasce do excesso. Orgulho nasce da humilhação. Orgulho é o que impede você de aceitar o lugar que tentaram te impor. E é exatamente por isso que ele é perigoso. Porque a coisa que te salva da submissão pode te trancar na solidão. Esse não é mais um vídeo sobre um personagem violento. Eu não vou analisar quantas mortes tem no God of War. Não vou fazer uma terapia em cima do videogame. A proposta é a seguinte. Eu pego uma virtude, defendo ela com seriedade, escalo até o limite e vejo onde tudo quebra. E a virtude de hoje é o orgulho. E antes que você diga que orgulho não é virtude, antes que você venha com aquela ladainha de que orgulho é pecado capital, me responde uma coisa. Sem orgulho, como você resiste? Porque olha só o que acontece quando um povo perde o orgulho. Eles aceitam a humilhação, exploração e o apagamento. O orgulho não nasce como arrogância, ele nasce como recusa. Recusa ser tratado como inferior, recusa desaparecer, recusa aceitar o lugar que te empurraram. Espartacus não liderou uma revolta de escravizados por estratégia militar sofisticada. Foi orgulho ferido. Eu não sou isso que vocês dizem que eu sou. Na revolta da Chibata, Brasil 1910, marinheiros negros se rebelaram contra castigos físicos. O estopim não foi teoria política, foi dignidade. Vocês não vão me chicotear. Gandhi mobilizou a Índia inteira não com ódio, com orgulho civilizacional. Nós não somos inferiores e não vamos mais agir como se fôssemos. O padrão é o mesmo. O orgulho é o que impede submissão. Sem orgulho não há resistência, só há aceitação. E aceitação pode significar morte lenta muitas vezes. Mas e quando isso deixa de ser coletivo? E quando isso deixa de ser sobre um povo e passa a ser sobre um homem? O que acontece quando o orgulho não é um movimento social, mas sim uma armadura pessoal? O Kratos não nasce arrogante. Ele nasce ferido, traído, manipulado e transformado em arma. E responsável pela própria tragédia. Isso não é só o backstory, é o trauma estrutural. A psicologia disso é bem cristalina. Trauma gera vulnerabilidade, que gera medo, e o medo sustentado vira raiva. E raiva sem saída vira estrutura defensiva, e estrutura é essa que se chama orgulho. Não é aquele orgulho vaidoso de eu sou melhor que você, mas o orgulho que diz o seguinte: eu nunca mais vou ser fraco o suficiente para ser usado, nunca mais vou estar vulnerável o suficiente para ser quebrado e nunca vou confiar o suficiente para ser traído. E funciona. O Kratos não desmorona, ele não se autodestrói, ainda que tente. Ele não some, porque o orgulho mantém ele de pé. Sem orgulho ele teria sucumbido à culpa. Com orgulho ele canaliza a culpa em fúria. E fúria pode ser direcionada, a culpa não. Então aqui, o orgulho é um mecanismo de sobrevivência. Orgulho é vida. É o mesmo orgulho que move alguém como Vegeta, o príncipe de uma raça destruída que se recusa a aceitar a própria insignificância. O orgulho dele começa como ferida, e só evolui quando ele aprende que não precisa provar valor o tempo todo. Mas Kratos é tragédia grega, e tragédia grega não termina no erro, ela continua na reação ao erro. Ele matou a própria família, irreversível, irreparável e permanente, não dá pra desfazer, não tem como redimir, não dá pra compensar. Então o que sobra? Reescrever a identidade. Se ele não pode ser inocente, ele vai ser imbatível, se não pode ser puro, ele vai ser temido. Se ele não pode ser bom, ele vai ser necessário. Orgulho aqui é substituto de redenção. É o único modo de continuar existindo quando a culpa deveria te apagar. É o mesmo impulso que move o Dr. Victor Frankenstein, o homem que tenta desafiar a natureza não apenas por curiosidade, mas por não aceitar o limite. Quando o orgulho tenta corrigir a culpa, ele pode tentar corrigir o próprio universo. E olha o truque psicológico. Kratos não processou a dor, ele transforma a dor em combustível. E isso funciona por um tempo, funciona muito bem inclusive, até que não funciona mais. Porque tem um momento, sempre tem um momento, em que a coisa que te salvou começa a te prender, e Kratos demora demais para perceber. No começo, o orgulho protege, mas tem um ponto de virada, um momento em que o orgulho deixa de ser uma defesa e passa a ser a definição. O orgulho saudável diz, eu sei o meu valor. O orgulho absoluto diz, se eu não provar meu valor, eu desapareço. O Kratos começa a agir não apenas para sobreviver, mas para afirmar. Afirmar o que, você me pergunta? Poder, controle e autonomia. Ninguém me controla, ninguém me usa, ninguém decide por mim. A violência deixa de ser reação e vira declaração. Ele não quer apenas vencer, ele quer provar que ninguém pode estar acima dele. Nem deuses. E olha a ironia aqui. Ele luta contra deuses com a mesma arrogância que os deuses têm. Ele odeia ser controlado, mas tenta controlar tudo ao redor. Ele recusa submissão, mas exige que o mundo se submeta.
O orgulho aqui começa a espelhar o que ele odeia. É o mesmo padrão do Dutch, um líder que começa falando de liberdade e termina incapaz de admitir que está errado. O orgulho que antes liderava passa a exigir validação constante, mas ele não vê. Porque quando o orgulho vira identidade, quando você é o próprio orgulho, questionar ele é a mesma coisa que questionar você, e isso não é permitido. E quando esse orgulho se rompe completamente, ele pode virar algo ainda maior, como Sephiroth, um orgulho que descobre que não é especial. Então, decide se tornar divino. Quando o orgulho não aceita limite, ele vira messianismo. Aí vem a fase nórdica, e algo muda. A violência diminui, um pouco, mas a rigidez permanece intacta. Kratos agora tem um filho, e ele quer que o filho seja forte. Forte como ele, forte o suficiente para nunca ser quebrado. E faz sentido, mas tem um problema nisso. Ele não sabe ensinar força sem dureza. Ele não sabe demonstrar afeto sem parecer fraco. Ele não sabe verbalizar medo porque nunca admitiu ter, então ele trava. Ele olha para Atreus e vê vulnerabilidade, e vulnerabilidade ativa a memória. Vulnerabilidade foi o que destruiu ele. Então ele tenta eliminar a vulnerabilidade no filho. Não por crueldade, mas por proteção. Mas proteção rígida demais acaba virando sufocamento. E o Atreus não entende isso, porque o filho não sabe que o pai está com medo. E o pai nunca diz, o orgulho dele não permite isso. E aqui o limite está começando a aparecer. O orgulho protege o eu, mas impede a intimidade. Kratos não deixa o Atreus ver fragilidade porque fragilidade reabre o trauma. E o trauma não pode ser tocado, nunca, sob hipótese nenhuma. Então ele escolhe a distância, não porque quer, mas porque é o único modo de manter o controle. Mas controle de que exatamente? Do filho ou de si mesmo? Porque quando você precisa controlar tudo ao seu redor para não desmoronar por dentro, é porque você já perdeu o controle faz tempo. Kratos luta contra o destino, ele luta contra profecias, contra a inevitabilidade. Mas por quê? Porque o destino ameaça o orgulho. Se tudo está escrito, então sua força acaba não importando, suas escolhas não importam, você não importa. E o orgulho exige agência. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência. É recusa em aceitar que o mundo determine quem você é. Kratos vive isso ao extremo. Alexandre o Grande atravessou continentes, porque parar significava admitir limite. Mas existe uma diferença entre expandir o mundo e precisar que o mundo prove que você existe. Exige que você seja autor. Mas maturidade exige aceitar o limite. E limite é insuportável para quem construiu identidade em cima de eu controlo tudo. Então quando Atreus questiona, quando o filho sai de vista, quando a profecia aparece, o Kratos entra em colapso interno. Ele não grita, ele só trava, endurece, controla mais. Porque se ele afrouxar, se ele admitir que não sabe, se ele aceitar que não pode proteger tudo, o orgulho quebra. E se o orgulho quebra, o que sobra? Medo, culpa e vulnerabilidade. Tudo que ele passou décadas enterrando. Então ele prefere a distância, prefere rigidez, solidão, porque solidão é controlável e intimidade não é. O limite do orgulho não é arrogância, não é violência, não é grito. O limite é muito mais silencioso, muito mais sutil. O limite é quando o orgulho impede você de dizer eu errei, quando impede de dizer eu não sei, quando você não consegue dizer que precisa de ajuda. Quando o orgulho transforma a força em valor moral absoluto. Kratos quase perde o filho, não porque é um pai ruim, mas porque é incapaz de ser vulnerável. Ele não consegue dizer eu tenho medo de te perder. Então ele diz, você precisa ser forte, e o filho ouve, você não é o suficiente. O orgulho que manteve Kratos vivo quase o deixa completamente sozinho. Porque o orgulho constrói muros, e muros protegem, mas muros também isolam. Mas espera um segundo, porque talvez eu esteja sendo injusto, talvez o orgulho não seja o vilão aqui. Porque pensa comigo, sem orgulho Kratos não teria sobrevivido, sem orgulho ele teria sucumbido à própria culpa. O orgulho não é opcional para quem já passou pelo que ele passou, é necessário. Então talvez o problema não seja exatamente o orgulho. Talvez seja quando ele se torna tudo, quando ele ocupa o espaço que deveria ser compartilhado por vulnerabilidade, humildade, amor e responsabilidade emocional. Kratos é forte, mas força sem flexibilidade acaba quebrando. Ele é resiliente, mas a resiliência sem abertura acaba virando rigidez, e rigidez eventualmente vai acabar rachando. O limite do orgulho não é fracassar, é preferir estar certo a estar conectado. É preferir manter a máscara, admitir a dor, escolher força em vez de vínculo, porque o vínculo acaba exigindo alguns riscos, e o orgulho não aceita qualquer risco. Então o que sobra?
Orgulho é defesa contra humilhação, afirmação contra apagamento, resistência contra submissão. E tudo isso aqui é necessário e vital até. Mas orgulho absoluto é isolamento, rigidez, incapacidade de pedir ajuda, de admitir erro e de existir sem controle. Por exemplo, Daenerys começa libertando escravos, movida por dignidade. Termina queimando cidades, porque orgulho não aceita ser questionado. O mesmo impulso que liberta pode destruir quando vira absoluto. O problema nunca foi o orgulho, foi quando ele deixou de aceitar um limite. O limite do orgulho não é a queda, é a solidão. É olhar em volta e perceber que você construiu uma fortaleza tão perfeita que ninguém consegue entrar, nem mesmo quem você ama. Kratos não é destruído pelo orgulho, ele é quase destruído por não saber viver sem isso, por não saber descansar, por não saber soltar. Talvez o maior perigo não seja ter orgulho demais, seja nunca aprender quando parar de usar ele. O orgulho nasce para te proteger, mas se ele vira o único modo de existir, você constrói uma fortaleza onde ninguém entra, nem mesmo quem você ama. E aí, não importa o quão forte você seja, você venceu tudo. E perdeu o essencial. O limite do orgulho não é a queda, é a solidão.